Então vamos lá, essa é a segunda palestra, a natureza do caráter cristão, esse é o tema. Nós faremos a leitura da mesma passagem bíblica que o Gilbson, na primeira palestra, realizou. Porém, nós iremos lendo e comentando. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo de número 24. Vamos lá, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Efésios, em Éfeso, diz para os irmãos que é preciso ser diferente das pessoas que não são de Deus. Ele volta ao que é muito dito no Antigo Testamento, que o povo de Deus é um povo diferente do restante do mundo que não coloca Deus em primeiro lugar. Então o fato de você adorar e servir a Deus fará de você uma pessoa diferente daquela que não adora e não serve a Deus. Aqui o apóstolo Paulo utiliza a palavra peripatel em grego. Peripatel é a palavra que foi traduzida por andar. Essa é uma palavra muito importante na teologia paulina, principalmente na carta aos Efésios. Paulo utiliza muito essa expressão, peripatel, que foi traduzida por andar, para falar sobre o viver, o conduzir. Ele usa essa palavra quando ele quer nos ensinar que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de comportar, a nossa conduta deve ser diferente da conduta daqueles que não acreditam em Deus, ou se acreditam, não obedecem a Deus. Então nós não podemos mais andar como eles. O cristão tem que chegar em um determinado momento da vida de fé dele e entender isso. Todo cristão precisa chegar nessa bifurcação. O momento em que cai a ficha e ele compreende que ou ele continua igual a todo mundo que não leva Deus a sério, ou porque ele leva Deus a sério, ele vai seguir em outra direção e vai se tornar muito diferente das pessoas que não levam Deus a sério. É aí que o cristão nasce. O cristão nasce nesse dia que ele percebe que não pode ser mais igual a todo mundo. Antes disso, não havia um cristão. Antes disso, havia um pagão que gostava de cristianismo. Antes disso, havia um incrédulo que gostava de cristianismo. Mas no momento em que você diz o seguinte: eu sou cristão e eu vou encarnar isso, eu vou viver isso, você se tornará diferente de todo o restante. Jesus mudará você. E aí o seu andar, peripatel, que significa o seu se fazer, será diferente. Peripatel é essa ideia, eu me fazendo no mundo, eu me expondo à vida, eu sendo. Então, se Jesus está em mim, eu preciso ser cristão. Então, preciso o tempo todo agir como cristão. Essa palavra aparece 101 vezes no Novo Testamento. 47 vezes ela é traduzida por comportamento e 53 por
andar. Versículo 17, veja a descrição que Paulo faz da pessoa do mundo, e a gente não pode mais imitar nem parecer. Ele diz que as pessoas do mundo, ou seja, aquelas que não estão construindo sua vida a partir de Deus, constroem suas vidas na vaidade do sentido e entenebrecidos no entendimento. Então são dois problemões que atrapalham a vida de todo mundo que não leva Deus a sério. É assim que o caráter do mundo é formado, a partir da vaidade dos sentidos. As pessoas no mundo se constroem a partir das impressões que eles têm, a partir dos sentimentos. Eu estou sentindo bem em fumar uma maconhazinha. Você está sentindo bem? Tô sim. Faz bem para você? Nossa, tá tão gostoso, tô sentindo tão legal. Aí um outro pega e fala assim, não, eu gosto de me embalar de plástico. Aí eu me embalo de plástico, não faço mal a ninguém. Não, isso aqui é bondade pura. Me embalo todinho de plástico e fico todo embalado de plástico assim, eu me sinto tão feliz. Isso aqui é a minha conduta de vida, cada um empacotado no seu lugar. E aí as pessoas vão se construindo a partir dessas maluquices que vão passando pela cabeça delas. E aí ele diz o seguinte, não estou fazendo mal a ninguém, estou feliz. Que mal tem? Não tem mal nenhum. Não existe mais uma avaliação da moralidade das coisas. A moralidade atual não passa de uma vaidade de sentidos. É uma vaidade de sentidos. E isso invadiu a igreja. Tem muito crente que quando quer fazer alguma coisa, põe a mão no coração e fala assim, deixa eu ver o que eu estou sentindo. Estou sentindo paz. Então acho que eu posso continuar cozinhando o irmão aqui e daqui a pouco servi-lo na refeição, porque meu coração está em paz, meu coração é Deus. Tem muito crente na atualidade que acha que a voz de Deus é o sentimento dele de tranquilidade. Eu estou em tranquilidade, Jesus Cristo falou. Isso é a vaidade dos sentidos. Seja orientando alguém que não acredita em Deus, ou seja orientando um suposto crente. Nós não podemos ser orientados pelos sentidos. Até porque os pecados são praticados quando os sentidos estão desorientados. Em segundo lugar, ele fala dos entenebrecidos no entendimento. Uau! Em 2 Coríntios 4, versículo 4, Paulo irá dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para eles não enxergarem nem o próprio evangelho. Então, o povo em geral é cego, surdo e mudo quando se trata de Deus. As pessoas estão mergulhadas nas trevas, isso que é a ideia de entenebrecido. Entenebrecido é alguém que está tão dentro das trevas, tão dentro, que ele nem imagina que a luz exista. Ele não imagina que tem luz. No mito da caverna de Platão, filósofo, ele fala de gente que estava muito acostumada a viver nas trevas. Pessoas que viviam dentro da caverna, iluminadas pelas chamas de uma fogueira, e que enxergavam as coisas a partir daquela luz. Quem já ficou aí iluminado por fogueira sabe que a dança do fogo distorce as coisas e produz sombras também distorcidas de tudo. No mito, uma pessoa sai da caverna e com a luz do sol enxerga tudo.
E é tudo tão extraordinário que quando ela volta para a caverna e conta o que ela viu, o que a luz é capaz de fazer, ninguém acredita. E eles ficam tão atemorizados que preferem matar aquele que queria retirá-los das densas trevas. O mundo está mergulhado nessas trevas e é assim que o caráter deles é criado. O caráter das pessoas do mundo vai sendo produzido a partir dessas vaidades, dessa confusão de sentidos e a partir de um entendimento de vida mergulhado nas trevas. E lembrem-se, Jesus fala em João capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque o comportamento deles era mau, e eles gostavam daquele comportamento ruim. Versículo 18, pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. É por isso que o mundo se deforma. O mundo se deforma por essas duas razões. E é muito interessante porque Paulo mostra isso tudo bem sintetizadinho, né? A gente vê a explicação do porquê o caráter das pessoas do mundo entra em colapso. Não corresponde à verdade e à vida. Eles se deformam, permanecem nas trevas, na vaidade dos sentidos, porque gostam da ignorância. Não querem estudar, não querem aprender, não querem ouvir, não querem a sabedoria, não querem a Bíblia. Se a Bíblia não for levada a sério e estudada para valer, ela não deixa de ser, para muita gente, ela o é, um livro que parece fantasia, ficção. As pessoas olham a Bíblia e ficam, puxa, isso aqui é um livro de fantasia. Olha, Moisés abriu o mar, isso aqui é uma fantasia. Olha aqui, Adão foi feito do barro, isso aqui é um livro de fantasia. Olha aqui a Bíblia, Noé na arca, é um livro de fantasia. Mas quando você estuda a Bíblia para valer, essas histórias são as menores coisas que estão nela. O assunto nem são as histórias. As histórias são relatadas para nos mostrar outras coisas, verdades profundas que nos abalam, mexem conosco. Muito além do barquinho de Noé, é a história que acontece quando o barquinho de Noé é construído. Muito além da história de Moisés abrindo o mar. Quando você resolve estudar a Bíblia de verdade, a ignorância é rompida. Tem muita gente que diz que os crentes são os ignorantes, mas na verdade a crença em Deus aniquila a ignorância. Nos faz pensar sobre tudo, sobre tudo. E aqui, é claro, o caráter das pessoas do mundo está em decomposição, porque o coração é endurecido. Na parábola do semeador, Mateus 19, Jesus deixa muito claro que esse é um problema muito grave, coração endurecido. Coração endurecido, fechado, um coração ante Deus. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas não quer ouvir. Não quero ouvir, não quero saber, não quero ouvir. Versículo 19. Aqui nós temos a extensão da deformação do caráter do mundo, apresentada nesses 4 itens. Primeiro, versículo 19, puro e cru, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Eles perderam toda a vergonha. Esse é o caráter mundano. O caráter mundano é sem vergonha. Perderam a vergonha. As pessoas enxergam uma nobreza em um traseiro rebolando que eu não entendo. Olha
que veia artística. Mas qual é a veia artística? Lá do traseiro dela, olha como ela requebra. Ela baixa, ela levanta, ela senta, ela rebola. Aquilo lá tem atitude, aquilo lá tem personalidade, aquilo ali tem cultura. Isso é cultura. Cultura é. Olha a cultura que essa pessoa cria para o mundo. Levanta bumbum, baixa bumbum, levanta bumbum. Isso é cultura, isso é poesia. Isso é mais que Shakespeare. É claro. Não, isso aí, se Aristóteles vivesse em nosso tempo, ele também estava, levanta bumbum, abaixa bumbum, requebra bumbum. Isso é muito sábio. A vergonha foi para o espaço. Levou uma bumbunzada e desapareceu. A vergonha desapareceu. As pessoas não têm vergonha. Tudo ficou ridículo. E a gente acha isso engraçado, uma deteriorização da humanidade. Deteriorização das músicas, da cultura, das novelas, dos filmes, do cinema, de tudo. Porque a vergonha se perdeu ou nem nasceu? Em algumas pessoas eu acho que assim como tem gente nascendo sem siso e tem gente nascendo sem apêndice, já tem gente nascendo sem vergonha. Isso talvez já seja não é uma evolução, uma involução humana. Gente que desde o berço não tem vergonha alguma de coisa alguma. Não tem vergonha de roubar, não tem vergonha de ser bandido, não tem... E se defende isso. Há poucos dias tinha um professor falando do sofrimento dos pobres roubadores no exercício do trabalho deles. Eles nem podem mais roubar com dignidade, que a polícia já quer prender, tadinhos no trabalho do roubo, do assalto. E não tem nem vergonha de defender crime, bandidagem. Faltou a vergonha. Por isso que existe uma deteriorização do caráter. Isso, a falta de vergonha, mostra a extensão disso. Como é profunda a deformação do caráter da sociedade. A vergonha desapareceu. Segunda coisa, Paulo fala que eles se entregaram, veja bem, totalmente aos vícios. Hoje é legal ser viciado em alguma coisa. E as pessoas falam isso. Eu não fumo, não bebo, é o meu único vício. Todo mundo acha bonito ter o único vício. Esse é o meu único vício. Ai, que beleza, olha o tanto que eu sou inteligente. Eu só tenho um, meu único vício. Eu sou um ser humano maravilhoso. Eu só tenho um vício, só um. Todo mundo quer ser viciado em alguma coisa. Todo mundo quer ser dependente em alguma coisa. E vou dizer para vocês algo que nós sabemos, que até gente viciada em igreja é problemática. Não pode ser viciado nem em igreja. O ser humano não pode ser escravo de coisa alguma. Ele deve se oferecer a Deus como servo, o único. Por que nós podemos ser escravos de Deus? E a Bíblia usa essa palavra para a gente. Ela usa essa palavra tanto nos escritos do apóstolo Paulo, quanto também em outras cartas apostólicas. E também é uma ideia veterotestamentária bastante presente, quando os servos do Senhor se chamam de escravos do Senhor. Nós podemos ser escravos de Deus, porque Deus não nos fará mal jamais. Porque Ele nos liberta de fato. Servo de qualquer outra coisa nos conduzirá à deformação do caráter. É incrível, viciado em comer unha, viciado em tabaco, viciado em cigarro eletrônico, viciado em rachinguelê, como é que é o nome daquele negócio lá? Narguilé. Rachinguelê, rachilê, nargilê.
Gente viciada em todo tipo de coisa, viciada em esmagar bolinha, aí vai e compra pacotes e pacotes de saco com bolinha para ficar estourando bolinha, viciada em ficar amassando bolinha, viciado na série, viciado nisso, viciado naquilo. É um mundo que se entorpece para permanecer vivo. É um mundo que precisa o tempo todo estar sendo sacudido por alguma distração, porque estar quieto incomoda. É um mundo que se sente bem em estado de perturbação. Todo mundo tem que estar sendo perturbado por alguma coisa, para sentir vivo, para sentir que existe. Algo tem que estar mexendo e sacudindo a pessoa sem parar. Em terceiro, a gente vê a extensão da deformação do caráter na afirmação de Paulo. Desculpe, eles não têm nenhum controle. As pessoas não querem se controlar. Eles estão descontrolados. Ninguém quer se controlar. Ah, não quer deixar de falar o que sentiu vontade de falar. Ah, pronto, falei. Bonito hoje é ser alguém que não se controla. Esse é um ser humano corajoso, arrojado, um ser humano ideal. Fala de todo mundo, briga com todo mundo, explode o tempo inteiro, faz tudo o que deseja, lida com os fracassos depois. Isso não funciona. Uma pessoa que não se controla entra em degradação da personalidade e do caráter. O que nos torna diferentes de todo o restante da criação, da pedra ao papagaio, é a capacidade de se controlar. Se você não assumir a gerência da sua vida, você não é muito diferente de um cachorro, de uma anta, de um papagaio, de uma ameba, de uma planta. Você e um xaxim de samambaia vão ser a mesma coisa. Quando o ser humano abre mão de controlar a si mesmo, ele se primitiviza gravemente. O que nos faz sociedade é controle, autocontrole, autogestão. Um caráter pautado na Sagrada Escritura é exercitado no autocontrole. Tanto que um dos gomos do fruto do Espírito se chama domínio próprio. É preciso se controlar. E quarto, por último, veja só, fazem todo tipo de coisas indecentes. É assim, o mundo é desse jeito. Fazem todo tipo de coisas indecentes. E já não dizem que é. De novo, não quero ser repetitivo. Ah, mas o fulano está sentindo bem? Tá. Ah, ele está fazendo mal a alguém? Não. Mas deixa. É indecente, mas está funcionando. Está fazendo bem. Nós precisamos ser diferentes de porcos, antas, cavalos, vacas, jumentos. Precisamos ser diferentes. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Eu acho lindo esse versículo no original, em português. É uma das obras de arte de Paulo para mim. Ele usa aqui, quando traduzido por aprendestes, a palavra grega ematete. Ematete é uma palavra que traz essa ideia de aprender para viver. De aprender para se habilitar. Ganhar habilidade, ganhar estrutura, ganhar conhecimento. Então veja que interessante, ele está dizendo assim: desse jeito do mundo, descontrolado,
desenvergonhado, indecente, desse jeitão do mundo, você não pode ser. Porque aprender com Jesus a viver vai te habilitar para um outro procedimento. Por isso que eu disse, o cristão só nasce quando decide imitar Jesus. Não há cristão antes disso. A pessoa não pode usar esse termo, sou um cristão, se ele não é imitador de Jesus. Não pode. O nascimento do cristão é nesse momento que ele diz: Jesus é minha referência de vida. Eu vou aprender com Jesus a me construir, a me fazer. É o ematete, sabedoria que nessa transfusão produz vida. Versículo 21. Se é que tendes ouvido. Esse é o problema de muito crente. Será que escuta? Se é que está sendo ensinado em Cristo. Porque não adianta estar dentro da igreja sem ouvir. Não adianta ser um seguidor de Jesus sem ser ensinado por Ele. Então você jamais irá produzir o caráter cristão sem ouvir a mensagem de Cristo. E você jamais se tornará semelhante a Jesus se não aceitar ser um discípulo dele. Então só existirá cristão quando ele assume a posição de discípulo de Jesus. Só o discípulo de Cristo pode se chamar cristão. Só aquele para quem Jesus é mestre. Assisti um vídeo essa semana de um rapazinho defendendo que a graça nos salva de todo e qualquer jeito, que você tem que acreditar em Jesus e o resto dá certo. Você não precisa obedecer, você não precisa aprender, você não precisa estudar, você só tem que acreditar. Eu fiquei pensando, o que é acreditar para ele? Para ele acreditar é acreditar que Jesus existe, Jesus morreu e eu fui salvo, é isso que é acreditar? Então para ele a Bíblia só precisava de 3 linhas? Por que Deus mandou escrever 31.176 versículos, se a gente só precisa de Deus, amou o mundo inteiro, por isso entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, seja salvo e não pereça. Esse rapaz defendia que só precisa desse versículo. Na verdade, ele não foi salvo dele mesmo. Por isso que ele interpreta com tanta ignorância. Ele não conseguiu vencer a si próprio. Por isso ele intelectualiza de um jeito bem tolo as Sagradas Escrituras. Ele conhece talvez 3 ou 4 versículos, pode ser que uns 5, mas não consegue enxergar o restante. Não consegue. Por quê? Porque ele precisa continuar sendo o mesmo indivíduo que ele era antes de Deus. Se você continuar sendo a mesma pessoa, você não ouviu coisa nenhuma. Se você continuar sendo a mesma pessoa, você não está aprendendo sobre Jesus até hoje. A verdade, como é ensinada em Jesus Cristo. Veja o versículo 22. Ao que no trato passado vos despojeis do velho homem. É muito interessante, ele usa a palavra anastrofe, que fala dessa conduta. É outra palavra para caráter, peripatel, e a palavra anastrofe. Conduta, comportar, viver. Veja, quanto ao comportamento passado, quanto à sua conduta, ao seu caráter passado. Despoje do velho homem, aceite ser diferente, que vai se corrompendo porque está ali preso nos enganos. O que devemos fazer? Conselho do versículo 23.
vos renoveis no espírito do vosso sentido. Outro versículo fantástico. Sentido aqui, traduzido na maior parte das versões em português, vem para a palavra grega nous. E nous é a palavra para mente, entendimento. Então, você só se tornará alguém totalmente diferente se passar a pensar diferente. A mudança de comportamento acontece se houver uma mudança de entendimento. Por isso que o mundo continua o mesmo, porque não quer aprender. Por isso que o mundo continua mergulhado nas trevas, porque não quer ouvir. Bom, todo crente que seguir o mesmo caminho permanecerá sem transformação. Todo crente que não quiser ouvir e se recusar a aprender, permanecerá inalterado, não será renovado. Versículo 24, finalizando a leitura do texto: vos revistais do novo homem. E olha só, esse novo homem nasce a partir de Deus. Então Deus é primordial na construção de um novo homem. Se Deus não for o seu amor maior, você não se tornará diferente. Se Deus não for mais importante para você que a criação de Deus, você não será diferente. Então essa nova pessoa que todo mundo precisa se tornar, ela nasce de Deus, é segundo Deus, é conforme a vontade de Deus, é baseada na revelação de Deus. E aí essa pessoa vai ser criada totalmente diferente do mundo deformado, que não tem vergonha, que não tem decência, que não tem limite, que não tem controle. Esse novo eu, seu, vai ser criado em justiça e santidade. Bom, o Gibson disse, agora há pouco, que todo mundo aqui foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Você tem isso tanto na passagem que ele leu, Gênesis 1, 26, 27, Eclesiastes fala disso também, capítulo 7, e também a gente leu agora há pouco, Efésios 4, versículo 24. Mas o grande problema é que o pecado, essa indisposição a Deus, corrompeu a natureza humana. Então o ser humano, desprezando Deus, acabou desprezando o melhor que ele poderia utilizar para construir a si. A opinião de Deus, puxa, desprezar a opinião de Deus, o que Deus tem a dizer, isso não ia acabar bem para ninguém. E então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizem que depois da queda, só nascendo de novo e aceitando se tornar uma nova criatura, você irá encontrar a salvação. Então veja só, qual é o grande desafio? É você aceitar ser diferente de quem sempre foi. Você tem que aceitar isso. Não dá para você continuar sendo a mesma pessoa que você desde nascida foi se formando. Não dá. Ou você aceita que precisa se reformular, ou a salvação não será efetiva em você. Bom, vou voltar lá no garotinho que dizia: a graça de Deus me aceita como sou, e não tem nada que eu precise fazer
porque o papai me acha o nenê mais lindo do universo. Esse garotinho não quer mudar. Ele gostou do cristianismo, mas não gostou de ser transformado em alguém diferente. Ele quer continuar a mesma pessoa. Por isso ele precisa ler a Bíblia, neutralizando todos os versículos que dizem: não faça mais isso, faça isso, não seja mais assim, você tem que ser desse jeito. A Bíblia não tem nada a acrescentar a ele. Por isso ele já está salvo para sempre, porque ele é a coisa mais linda do universo que Deus criou. Você tem que desistir desse eu que se construiu sem priorizar Deus. Senão você será mais do mesmo, será só mais um, igual a todos. E aí, para não dizer que eu não gosto de provérbios, ou para dizer que eu gosto muito, trouxe alguns versículos da gaveta dos devocionais de segunda a sexta, às 9 horas, nesse canal. Provérbios 5, 21. Conheço o pastor que faz esses estudos. Os caminhos do homem revelam seu caráter. Quer conhecer o caráter de alguém? Basta conhecer como essa pessoa transita pela vida. O que ela anda fazendo? Quais são as decisões, as escolhas? Os caminhos do homem revelam seu caráter. E Deus conhece os nossos caminhos. Muitas vezes essa ideia aparece em Provérbios. Capítulo 16, versículo 9. Olha que interessante. O coração do homem traça o seu caminho. Aqui está falando de composição de caráter. Então, a partir de tudo que o homem coleciona em si mesmo, ele formula sua avaliação da vida e de todas as coisas. Então, esses traços de comportamento vêm das coisas que reunimos dentro de nós. Por isso que aprender é possível, é preciso. O seu caráter será produzido a partir do seu entendimento. E o seu entendimento é alimentado pelo conhecimento. Então, aquilo que você aprende interfere no seu entendimento. E o seu entendimento vai formar o seu caráter. E o seu caráter vai influenciar seu procedimento. Aprendizagem gera entendimento. Entendimento gera caráter. Caráter modula comportamento. Como se muda o comportamento de alguém? Mudando o caráter. Como se muda o caráter? Ensinando. É preciso mexer no entendimento, porque é a partir daí que traçamos os rumos da nossa vida. Veja que pérola, Provérbios 20, 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que ela faz é puro e reto. Então, podemos verificar o caráter de uma criança a partir do seu comportamento. De uma criança, quanto mais de um adulto. Jesus ensinou isso em Mateus 7, que os falsos profetas são reconhecidos por seus atos. E ainda aqui em Provérbios, mais 3 deliciosos versículos. Como é difícil, Provérbios... Um negocinho me atrapalhando em enxergar aqui. Logo eu que tomei ceguinho. Provérbios 20, versículo 6. Quem vai encontrar o homem de bom caráter? Aqui é um similar a
Mulher virtuosa, quem achará? É o similar, é o irmão gêmeo. Mulher virtuosa, quem achará? Homem de bom caráter, quem encontra? Está difícil de encontrar homem de caráter bom? Nessa sociedade que só produz deformados? Veja qual o problema de ter um caráter ruim. Provérbios 11:17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o homem cruel, se o seu caráter não for legal, você também não será legal consigo mesmo. Uma pessoa de caráter deficitário se fará muito mal. Então, um mau caráter se prejudica. Por isso que o caráter, em todos os seus aspectos, precisa ser bem pensado, para que você viva o melhor possível. Então, ter um bom caráter te levará por caminhos que te farão bem. O caminho do roubo é se fazer bem? O caminho do adultério é se fazer bem? O caminho dos vícios é se fazer bem? O caminho da ausência de vergonha e da profunda indecência é se fazer bem? Claro que não. Então, o mau caratismo levará o sujeito a produzir uma péssima vida. Ele será um péssimo produto. Provérbios 14:14 fala que todos nós iremos lidar com as consequências do nosso caráter. Na lei da semeadura, o caráter será avaliado. Não é só na terra, mas o destino depende da transformação do caráter. E aqui a gente chega num versículo muito bonito, muito bonito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Aqui a palavra espírito não é a palavra ruar, nem tampouco a palavra nefesh. Então poderia ter sido traduzido por outra palavra, vou mostrar a vocês. Mas para mudar o slide, esse versículo está dizendo que tem algo de Deus em nós. E que isso, essa contribuição de Deus em nós, penetra ao mais íntimo do nosso ser. Ou seja, se você desejar uma mudança de caráter, Deus é capaz de ir às regiões mais íntimas da sua inconsciência, num lugar onde as trevas são mais densas, e acender uma luz. Você pode viver uma transformação que está além da sua imaginação. Ou seja, um adúltero pode se tornar fiel de fato e de verdade. Um mentiroso pode abandonar a mentira para o resto da vida. A transformação que Deus é capaz de te conduzir é tão absoluta que ao final você dirá: eu sou uma nova criatura. Todas as deformações podem ser vencidas. Todas as deteriorizações podem ser resolvidas. A palavra Neshama, conhecida de todos vocês. Neshama, palavra que pode ser traduzida por fôlego, espírito, ela aparece em Gênesis 2:7. Ela aparece também em Provérbios 20:27, que a gente acabou de ler. Aparece em Jó 33:4. Olha que legal. O Espírito de Deus me fez, o sopro. Existe um sopro de Deus em nós, um hálito de Deus em nós. Todo ser que respira
de novo, respirar. Veja bem, seja qual for a menor contribuição de Deus que você aceitar dentro de si, isso irá te alterar em alguma quantidade. Se você se entregar de verdade, o que Deus pode fazer em você exponencialmente é sem precedente. Então basta um sopro de Deus para fazer toda a diferença em você. Imagina as suas palavras verbalizadas. Então, na linguagem do Antigo Testamento, não existe nenhuma palavra especificamente para autoconsciência, espírito humano, que nos distingua dos animais, que não seja essa. A palavra que acabei de mostrar, Neshama, uma palavra importante. A lâmpada, a consciência. A consciência. A voz do caráter. O caráter escuta a consciência. A consciência. Caminhando para o final. Então, como é que modificaremos o nosso caráter? Bom, informação. A informação é o material para construção, transformação, aprimoramento do caráter. Se você quer realmente ser o melhor, você tem que usar a Bíblia. A Bíblia é o material para a construção do caráter do cristão. É a Bíblia. É claro. Por isso que existe tanto crente brigando contra a Bíblia na atualidade, dizendo que ela não vale nada, e blá 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 blá. Mas é só a partir dela que você será transformado. Paulo disse isso a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, ele disse que a Escritura é divinamente inspirada. E ela é útil para ensinar a verdade, primeiro. Segundo, condenar o erro, para você saber. Caráter tem a ver com certo e errado. Para corrigir as faltas e para ensinar o que a gente quer saber, a maneira certa de viver. Então a Bíblia é a instrução para que todo servo, serva de Deus, se produza, se construa. Então, o Espírito Santo te ajudará nessa missão. O Espírito Santo te ajudará a entender, se você tiver humildade e se quiser saber de fato. Jesus disse que o Espírito Santo nunca nos deixaria órfãos, mas que estaria sempre conosco, nos ajudando a entender todas essas coisas que precisamos saber, coisas às quais precisamos lembrar. João 14, principalmente o versículo 26. E como recomendação final, aos Filipenses, Paulo disse: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês escutaram, o que vocês enxergaram em mim, vivam, pratiquem essas coisas. Então, a Bíblia não é uma fantasia, é a mais profunda realidade. É o livro que te levará para além dos limites que precisam ser quebrados, mas que também te ajudará a colocar em si mesmo os limites que devem ser preservados. É a partir das Sagradas Escrituras que nos construiremos. Como é que o cristão forma seu caráter? Nós temos tanta informação para nos ajudar nisso. Eu quero te convidar a fazer uma oração. E que você faça essa oração.
onde você estiver, todos nós aqui, pedindo a Deus nessa bifurcação, porque uma mensagem dessa é colocar você na bifurcação. Uma mensagem dessa, você foi colocado diante de dois caminhos. Ou você diz o seguinte: não, eu não quero ser diferente, quero continuar o mesmo, com umas mesclinhas de cristianismo, então eu faço umas iluminaçãozinhas de cristianismo aqui. Eu pego, por exemplo, um hino, eu canto, eu faço também uma luz aqui eu posso fazer, por exemplo, honrar pai e mãe, para mim é fácil, então eu faço uma luz, vou fazer luzes de cristão. E aí você será um semi-algo, que é a mesma coisa que nada. Ou você decide transformação real. Meu Deus, estamos diante da sua presença. Os nossos caminhos são conhecidos pelo Senhor. Não há nada em nós que te seja oculto. Não há nenhum procedimento nosso que não te seja conhecido. Oh, Jesus. O Senhor sabe tudo. Os teus braços, Pai. O Senhor nos conhece plenamente. Teu quarto de escuta, Jesus. O Senhor sabe onde estão nossas falhas de caráter, nossas fraquezas de caráter. Meu Jesus. O Senhor conhece a pressão que o mundo faz sobre nós, para que sejamos deficientes, para que a vergonha seja aniquilada, a decência seja neutralizada, a moral, a honra sejam abandonadas. O Senhor sabe como esse mundo incentiva o inadequado, o desonroso, o indecente. A sua palavra ilumina-nos em meio a essas trevas tão densas. Se não fosse o Senhor para nos mostrar o erro, a degradação, se não fosse o Senhor para mostrar a todos nós como as trevas são densas, ficaríamos perdidos. Obrigado, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito nos leve a uma decisão. Nos leve à decisão de sermos diferentes desse mundo que se constrói sem se importar com o Senhor. Nos leve à decisão, a partir de amando o Senhor, nos importando com o Senhor, nos construirmos diferentes do mundo, suportando essa pressão, que nenhum de nós viva nessa mesmice, nessa industrialização de idiotice. Meu Deus, nos faça diferentes, gente com pudor, gente com decência, vergonha, honra. Que sejamos pessoas que constroem o caráter a partir do ensino do Senhor. E assim vivamos muito diferentes do mundo e sempre nos aproximando de Ti. Eu quero um caráter transformado. Eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero ouvir os Teus ensinos, aprender, entender. Abre o conhecimento diante dos meus olhos e diante do meu coração. E eu não quero ser o tolo que aprende e não vive. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para me ensinar. Eu quero viver, eu quero ser discípulo de fato do Senhor. E no meu dia a dia, na produção de mim mesmo,
apresentar o quanto creio no Senhor e como isso faz diferença em mim. Eu quero ouvir sua voz para construir a mim mesmo, sempre como teu servo. Tome em suas mãos aqueles que estão afundados nas trevas e seguindo por caminho oposto, e ajude-os a uma guinada total, para que se pareçam contigo. Por favor, meu Deus. Põe a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, eu quero que o meu caráter seja construído e inspirado no Senhor. Eu quero que o teu entendimento me seja ensinado e quero aprendê-lo, para que a partir das tuas escrituras eu me produza, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.